Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão vocês? Começando mais uma live promovida pela Bolt Aplicativo Náutico. Eu sou Marcelo Frois, sou empresário do segmento náutico, velejador e apresentador do programa A Bordo na Rádio Metrópole há 12 anos. Então, estou aqui para conversar com a grande figura, que daqui a pouco nos solicita aí a entrada. O pessoal já está chegando aí, o Rodrigo, a Lívia Albuquerque, a Lai. É isso aí, vamos chegando, a conversa vai ser boa. Hoje o nosso convidado é o Júlio Esteves, que é navegador internacional, empresário e também escritor. A sua travessia do Atlântico resultou em um livro chamado 414 Horas Só, que a gente também vai abordar aqui durante a live, tá certo? Então tenha certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. O Instagram ele permite que a gente tenha apenas 1 hora, né, de conexão. É possível até que a gente caia e volte com essa live, excepcionalmente, porque o objetivo da Bolt são lives mais curtas, cerca de 30 a 45 minutos de entrevista, e a gente abre 15 minutos para perguntas. A gente vai proceder dessa forma, mas se o assunto ainda tiver, né, muita coisa para conversar, que eu tenho certeza que vai ter, aí a gente volta novamente para a nossa conversa, tá certo? Aqui o Júlio já está... O Júlio já está chamando aqui para participar ao vivo. Aqui é o Júlio, é esse aqui. Vamos lá. E aí ele já entra para a gente bater esse papo, muita história para contar. O Júlio é uma grande figura, vocês vão, né? Quem não conhece o Júlio vai conhecer, um bom humor danado. É uma figura aí. Meu amigo Júlio, seja bem-vindo, meu velho. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, aqueles que estão prestigiando. Eu sou o Júlio Esteves, eu navego há bem mais de 35, 38 anos. Comecei bem cedo e já fiz alguns eventos fora do Brasil, né? Muitos no Brasil inicialmente, mas fora do Brasil, voltado para o oceano especificamente o Atlântico, e resolvi também conhecer e me aventurar nos maiores rios do mundo. É isso aí, gente. A gente vai conversar sobre essas aventuras, inclusive seguindo aí uma ordem cronológica dos fatos, para a gente também não ficar indo e vindo. Acho que é bacana a gente obedecer essa ordem. Começando aí com algumas perguntas de como surgiu o iatismo na vida de Júlio, e depois aí para as aventuras dele, que em sequência serão a navegação dele no Rio São Francisco, depois no Rio Amazonas, ambos aqui no Brasil, e depois a aventura dele fora do Brasil, navegando as águas do Rio Nilo. Em seguida, as duas aventuras dele, né? A primeira tentativa de travessia do Atlântico, e depois, efetivamente, 13 anos depois, a travessia do Atlântico em solitário. Então, vamos conversar com essa grande figura, muita gente chegando já. Nós estamos aí com 31 participantes, tenho certeza que essa live vai bombar. Meu querido amigo Júlio, antes de mais nada, minhas boas-vindas. O pessoal que está chegando agora, vou me reapresentar. Eu sou Marcelo Frois, empresário do segmento náutico, velejador, né, um amante também da náutica, e apresentador do programa A Bordo na Rádio Metrópole, programa esse que por várias oportunidades eu tive, né, o prazer de entrevistar Júlio. E cada vez que a gente entrevista Júlio, é uma surpresa diferente, é uma história diferente, né? Mas sempre com esse bom humor fantástico que vocês vão ver. Júlio, em relação aí ao iatismo, como é que começou essa sua paixão aí pela vela? Com que idade e aonde que começou isso? Olha, eu comecei basicamente no ventre de minha mãe, porque meu pai morava em Mataripe, nós morávamos em Mataripe, ele era engenheiro da Petrobras, e no final de semana nós íamos navegar ali para Madrideu, naquela região do Recôncavo. Ele tinha um veleirozinho de 20 pés chamado Flecha Dourada. Sim. E minha mãe grávida, ela sentiu as contrações, né, e eu quase nasci no canal de Madrideus. Então, esse foi o início da vela. Depois eu me mudei para Salvador. Meu pai se tornou diretor de vela do Yacht Clube.
E se apaixonou pelo... É isso, da Bahia. Se apaixonou pela vela, pelo catamarã, e me levou junto com essa paixão, né? Maravilha. Você, inclusive, me falou, a gente andou batendo um papo antes, né, apesar de eu conhecer sua história, mas tem tanta coisa aí que a gente vai descobrindo no meio do caminho. Você, inclusive, teve uma escola de vela lá no iate, né? Pois é, rapaz. Inclusive, minha mulher foi minha aluna. É mesmo, Júlia? Foi, né? Com 14 anos, né? Depois, por favor, mandar logo um beijo para a Silvana aí, que ela está lhe ouvindo, viu? Exato. Olha, era uma escolinha de vela que nós tínhamos lá. Eram uns barcos que hoje não existem mais para dar aula, né? Que foram abolidos na náutica, entendeu? Existem por relíquia, mas eles não são mais usados, né? Porque a náutica também evolui. Então, eu lembro muito bem dessa fase do Yacht Clube, eu ensinando a garotada. Eu tenho ex-alunos que hoje estão já homens casados com filhos, né? Beleza, Júlio. Então, na realidade, você diria que o seu maior incentivador, né, foi seu pai? Sim, eu saía com ele direto de barco, né? Eu saía com ele direto. E eu lembro muito bem dos esporros que eu tomava, e a gente só aprende assim no começo. Mas passei a gostar, me apaixonar pelo esporte, apesar de ser um esporte que na época não era tão como hoje difundido, mas é um esporte que, para quem quer, tem como navegar. A gente conversou também, Júlio, você participou muito de provas nacionais e até internacionais, né? Em que classe do iatismo você competiu e que você chegou a conquistar títulos aqui para a Bahia? Sim, na Bahia, assim, modéstia à parte, eu era muito bom no hobbycat, né? Então, eu cheguei a ser tetracampeão, essas coisas todas, entendeu? Mas aí foi para a nível Nordeste também, eu conquistei, né? E no brasileiro, o que eu fui foi uma competição que na época era o suprassumo da vela do Brasil, que era o Festival Hollywood, que participavam 300, 400 embarcações, e eu fui campeão brasileiro do Festival Hollywood, correndo em 6 etapas no Brasil inteiro. Poxa, você inclusive se eu não me engano, teve até um festival de Hollywood na Rua K, não foi? Teve na Rua K, teve no Porto da Barra, né, em todos os principais pontos do Brasil de vela. Um evento, armava um circo, e era windsurf, entendeu? Hobbycat, laser. Então, assim, era um festival, e eles davam prêmios, né? Quando eu ganhei o festival de vela, eu ganhei um carro e ganhei um barco de presente. De prêmio. mesmo? Uma picape, ganhei uma picape, na época, tipo uma picape Fiat. Né? Então, eu cheguei a ganhar e aquilo ali começou a me estimular, entendeu? O estímulo é importante para qualquer coisa. Que idade você tinha naquela época, Júlio? Ô, Marcelo, não fala idade não, meu irmão. Olha, eu acho que eu tinha, olha aqui, ó, acabei achando aqui uma medalha aqui da campeão aqui do Brasil, ó. Maravilha. Tô vendo. Tá vendo? Uhum. Eu acho que eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. 16 anos, né? 16 anos. Você competia na área, em que classe? O Hobby 14 ou o Hobby 16? Na realidade, eu era tão pequeno que quando eu participava de regata, quase, na época, eu não sei como é hoje, mas eu tinha que usar peso extra, porque era pequeno e a classe não permitia. Então, eu tinha que usar lastro no barco para poder participar dos eventos. Entendeu? Então, isso no Brasil inteiro. Sempre eu carregava lastro, né? Para poder compensar a classe exigia um peso mínimo, né? Esse barco que você participava, Júlio, era de sua propriedade? Era seu? Olha, meu pai tinha um Hobbycat 16 e mais 3 Hobbycat 14. Então, lá em casa, tinham 4 barcos. Então, como nós saímos para fazer regata, quando ninguém queria correr regata no iate, a regata era a família fazia regata entre elas, entendeu? Porque todo mundo tinha barco. 4 barcos já é uma boa regata, né? Já é uma boa regata,
Agora, Júlio, tem uma particularidade em você que eu acho bacana, que é exatamente o nome que você adotou para colocar nos seus barcos. O nome dos seus barcos sempre foi Aventureiro, não é isso? O Aventureiro foi, eu acho que mais do que justo, né? Pelas viagens que eu fiz, quando a minha primeira viagem pelo Rio São Francisco, quando eu ganhei o Campo Brasileiro, o dono da Mesbla Náutica era um francês, Henrique Debuton. Ele me presenteou com um barco e um patrocínio para navegar. Eu falei, vamos navegar pelo Rio São Francisco, o Velho Chico. E aí eu saí de Pirapora com o barco, levei o barco. Segura um pouquinho que eu vou entrar agora no São Francisco. Essa é a sua primeira aventura? Essa seria fora daqui da Bahia, né? Fora da normal, né? Vou mais uma vez apresentar quem está aí conversando comigo. É Júlio Esteves, velejador experiente há muitos anos, navegador internacional, e agora a gente vai entrar exatamente na sequência de aventuras de Júlio, não é? E essa primeira aventura exatamente é a navegação no Rio São Francisco. Por que surgiu essa ideia, Júlio? E por que logo o Rio São Francisco? Olha, o São Francisco, eu não naveguei só. Eu tinha, na Mesbla Náutica, como eu falei, né, do dono da Mesbla, foi simpático a minha vitória, a minha pessoa, e lá tinha um vendedor chamado Paulo Gabriele, que tinha o apelido do Poita, né? Poita, né? Aquele negócio que joga na água e fica lá no fundo, né? Porque era muito gordo ele. Ele me desafiou, vamos embora. Ele tinha plantação de cebola lá em Xique-Xique, no Rio São Francisco. Então vamos conhecer, vamos desbravar o São Francisco. Naquela época era desbravar o São Francisco, que tinha até onça. Então, bora. Levamos o barco rebocado, entendeu? Uma loucura. Como é que foi essa aventura? Você levou rebocado como? Quanto tempo levou essa aventura? Como é que foi essa aventura? A própria Mesbla Náutica disponibilizou uma picape e o próprio gerente da Mesbla fez esse translado. Foram 2 dias, 3 dias. Né? O barco capotou no caminho, atropelou o boi. Foi um negócio sério, rapaz. Mas chegou lá tudo acabado, entendeu? E eu lembro que nós chegamos lá em Pirapora, ainda existia aqueles barcos a vapor, que hoje são museus. Era o Benjamin Constant. Eu atraquei do lado dele, aquele barco com roda de vapor, né? Beleza. Júlio, em relação a essa aventura lá, você demorou quanto tempo? Quantas milhas? Você saiu de onde e chegou aonde? Quantas milhas você calcula que você percorreu? A ideia era sair de Pirapora e ir até Juazeiro. Tá? São 1.700 quilômetros. Entendeu? Parece que é fácil, mas não é fácil. Primeiro que naquela época tudo era difícil. Não existia celular, não existia WhatsApp, não existia nada. Só a vontade. Era tudo na mão grande. Então, vamos levar o barco, vamos armar o barco. Se tivesse um acidente, se tivesse alguma coisa, não tinha chance. Então, nós partimos de Pirapora, atravessamos a Bahia, a Minas, né? E entramos na Bahia, navegamos no maior lago do mundo, que na época, Sobradinho. Acampamos, aí tinha até uma passagem interessante. Nós acampamos nesse lago, em uma ilha, e na madrugada, quando amanhecia para a gente partir, nós vimos umas pegadas de onça assim, do lado da nossa barraca. Rapaz! Impressionante. E Paulo era frouxo que a desgraça. Entendeu? Vamos sair logo daqui, porque aqui tem onça. Aí pegamos o barco e partimos para fora. Aí passamos por cima de Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado, toda aquela cidade que foram submersas. Né? E é lindo, que o Rio São Francisco, a água é cristalina, né? Nessa parte de Sobradinho. E nessa aventura, Júlio, de navegar o Rio São Francisco, algum episódio tenso, tirando esse da onça, alguma dificuldade na navegação? Tem. Não, eu não digo tenso, mas diferente. Nós estávamos parados na calmaria, um calor muito grande, e de repente Paulo falou: Júlio, você está ouvindo um barulho aí? Eu falei: eu estou, um zumbido, um barulho mesmo, não fosse um... E eram assim, milhares, eu lembrei agora desses gafanhotos aí, eram milhares e milhares de abelhas que estavam indo para cima do barco, sendo atraídos
sendo atraída pela cor da vela, que tinha laranja no meio, né? E aí Paulo aí pulou na água, desesperado, rapaz. Ficamos 1 hora debaixo do barco, até elas abrirem. Elas ficaram, o barco ficou impregnado de abelha. Pô, você vai botar uma vela de cor de pétala lá de flor, é complicado. Mas foi dada. Ô, Júlio, em relação aí à aventura do São Francisco, como foi sua chegada lá? E como é que vocês dormiram? Nós atravessamos o lago, aí tínhamos outro problema, que é fazer a eclusagem. Sim, sim. Entendeu? Porque o lago Sobradinho está em cima e embaixo que é Juazeiro. Então nós chegamos, aí nós entramos em umas comportas russas gigantescas, o barco entra, a gente amarra em um elevador hidráulico, e aí eles acionam o botão dele, e o barco desce, cara. Aquela turbulência leva não sei quantos minutos descendo, aqueles surubins, aqueles peixes subindo mortos, entendeu? Até você se igualar com as águas do Rio São Francisco. E lá já tinha a capitania dos portos, que íamos navegando até a divisa Juazeiro e Petrolina. E aquela ponte ali subia antigamente. Sim. Só que na hora que nós fomos passar, ela emperrou. E aí, rapaz, faz o quê? Não passamos. Aí eu parei do lado de Petrolina. Aí o povo de Petrolina, eles agarraram o barco e disseram, você vai parar aqui. E o pessoal de Juazeiro gritando, vinha pra cá. Teve briga, foi uma confusão, rapaz. Tá sendo disputado, né, Júlio? E aí, quantos dias durou essa aventura, Júlio? Foi o quê? Quantos dias durou essa aventura no São Francisco? Foram 16 dias. E uma particularidade é que no São Francisco, durante o dia, é que nem o deserto também, né, quando eu naveguei no Nilo, na África, durante o dia é aquele calor insuportável. E à noite é um frio que baixa aquela névoa que não tem quem aguente, cara. E as condições de vento no São Francisco são favoráveis na maioria do tempo? Na maioria, sim. Tem uma área lá, inclusive, que nós temos que risar a vela na região de Xique-Xique. É um lugar chamado Mocambo do Vento. É muito vento. Tem lugares que não tem, mas tem lugares que tem muito vento. Quanto mais se espraia e se abre, aí, como ali é um canal, né? Aí o vento vai, canaliza, vai embora, né? É muito vento. Era menina. Que idade você tinha, Júlio? Porque você tinha 16 na época. Eu já me falei, para não perguntar a idade. Você tem que saber da idade, rapaz. Que idade você tinha nessa aventura? Rapaz, naturalmente, eu acho que devia ter uns 16 anos, mais ou menos. Acho 15, 16 anos. Na época aí do Hollywood de vela. Isso, Como eu falei, né? O Hollywood de vela, a viagem de São Francisco foi consequência do Hollywood de vela. Que o dono da mesma me deu esse barco. Entendi. Agora vamos partir para águas um pouco mais distantes e maiores, logicamente, que é a sua aventura no Amazonas. Essa aventura você fez acompanhado do Paulinho e teve aventura no Amazonas. E essa ideia do Amazonas também veio dessa mesma concepção do São Francisco ou surgiu de alguma outra forma? Ô, amigo Marcelo, o homem é assim. Faz, gostou, quer fazer, quer aumentar, quer ir embora. Entendeu? Isso faz parte do homem, né? De conquistas, né? Então, assim, o Paulo sumiu, ele virou pastor, ficou morando no São Francisco. Ele hoje tem uma igreja lá no São Francisco. Aí tem também uma particularidade. Tem uma escola lá no Xique-Xique, que tem meu nome, Júlio Gomes Alai. Botaram lá o nome da escola, entendeu? O Paulo ficou lá no Xique-Xique, ele é pastor, e eu voltei e planejei, junto ao Banco Econômico, uma viagem pelo Rio Amazonas. E aí, só que é outra história, outra conversa, porque o Rio Amazonas não é um rio, é um mar. Então já foi uma regata, vamos dizer assim, mais planejada, com um patrocínio então de um banco na época que era muito conhecido, né, muito forte, que era econômico, e demorou muito para você planejar isso? Quanto tempo levou a preparação? Que tipo de equipamento? Hoje em dia, como eu falei, é tudo muito fácil, você clica no Google, dá todas as respostas, né? Naquela época a gente não sabia de nada do Amazonas. Eu tive que ir para o correio e comprar um livro pelo correio sobre o Rio Amazonas.
para saber o que era, como era, o que tinha lá, se podia, como era que era o rio, a profundidade, essas coisas. Só assim comecei a entender um pouquinho o que era o rio. Entendeu? Que são quase 6 mil quilômetros de comprimento, né? Ele tem 1.100 afluentes. E você saiu, sua saída foi de onde? Primeiro, como é que vocês levaram o barco para lá? Né? E sua saída foi de onde? E você veio fazendo que trajeto? Rapaz, eu nem lhe conto, porque quando nós embarcamos o barco aqui em Salvador, e o Hobbycat tem um mastro de mais ou menos, acho que uns 10, 12 metros, não lembro bem. Então tem que ser um avião com um porão especial para poder levar o barco. Nós fomos lá para Lima, no Peru. Só que Jimmy foi com o barco, James Stewart, que foi meu parceiro nessa viagem, o James Stewart Fraser. E ele foi via Manaus para Iquitos, que é lá no Peru, entendeu? Então, assim, eu fui levando só o mastro. Quando chegou no Peru, nós desembarcar, o cara com a empilhadeira pegou e empenou o mastro. Poxa, rapaz. E aí, empenou o mastro, eu quase matei esse cara. Levou 15 dias. 15 dias para poder o banco mandar outro mastro. Eu fiquei 15 dias lá no Peru, sem fazer nada. Mas, rapaz... E aí, pronto, aí o mastro chegou, e aí, quanto tempo você levou para... Não, tem um detalhe aí, Marcelo. O mastro chegou, eu tive que... A companhia que pegou e quebrou meu mastro, ela me deu de cortesia uma viagem para Iquitos. Eu falei, opa, pelo menos alguma coisa eu ganhei, né, cara? Mas só que eles mandaram o mastro ir num avião de carga, aqueles aviões de carga mal pressurizados, e eu junto, sentado nos caixotes, tinham mais de 1.500 pintos. Eu fui sentado, agarrado, mas cheguei lá fedendo a galinha, cara. Um frio lá da mãe, um frio desgraçado desse avião, que é sobrevoo os Andes, né? Sim, sim. Jimmy lá desesperado, me procurando, esperando, achando que eu já tinha morrido. E você fazendo turismo com os pintos. Turismo, quando o avião aterrissou, Marcelo, as cargas caíam, os pintos morriam esmagados, uma tragédia a bordo. Maria. Júlio, e aí de onde você saiu, então, com esse barco, que também era um catamarã, né, Júlio? Era um Hobbycat, não é isso? Sempre catamarã. É o barco hoje, atualidade, o barco para charter, tudo é catamarã, entendeu? Assim, barco a vela, hoje, o conceito de embarcação hoje, de moradia, de tudo é catamarã. Eu saí lá em Iquitos, lá tinha um cônsul honorário do Brasil, uma figuraça que andava de sunga, parecia Tarzan. Eu nunca vi um cônsul andando de sunga na cidade, entendeu? E aí ele nos ajudou lá, tá, a pegar, falar com a capitania não queria deixar sair, porque o que negócio é esse aí, que barco é esse aí, como é que isso navega, essas coisas, entendeu? Uhum. E o aspecto segurança, Júlio, da sua chegada, a preparação, lá você corria algum tipo de risco? Só flechada e tem um pirarucu, o candiru. Você tá o candiru é sério. O candiru, eu não caímos uma vez na água, cara. É verdade. Ele entra em todo o orifício do corpo, nariz, ouvido, tudo que é orifício ele entra, entendeu, cara? Eu já soube disso aí, já soube disso. E aí você sai de lá e vai percorrendo o Amazonas. Sem saber de nada. Não tinha noção, não tinha o Google, não tinha nada. A gente ia descobrir, cada curva era uma descoberta. Nossa Senhora. E dormida? Dormida, meu velho? Comida como? Se o barco era um espaço ínfimo, a gente tinha que comer no caminho, matar, pescar. É coisa de índio na época lá, entendeu, cara? Trocava uma coisa, uma camisa por alguma coisa para comer, tá? E indo embora, cara. E nessas suas aventuras, você chegou a passar por tribos indígenas? Sim. E tem uma passagem interessante numa dessa aí que eu perdi meu relógio, né? Porque meu relógio, nós ficamos 4 dias e ele despertava 4 da manhã. E o mangangão da tribo gostou do relógio, eu dei para ele. Eu tive que dar. Ele não deu cortesia, eu dei meu relógio para ele, né? E condições de tempo, Júlio? Você enfrentou condições adversas nessa navegação pelo Amazonas? O que você imaginar. É mesmo, Júlio? Em tudo. Onda de 2 metros de altura, entendeu? Tem lugares lá, ondas, vento de
você tinha que reduzir 3 vezes a vela. Muito vento. É uma navegação. Tem área no Amazonas que não vê alta margem. É um mar, cara. É verdade, é verdade. E em relação, Júlio, a animais, você chegou a passar por regiões com animais, troncos de árvore, com lugares onde o rio afunilava, você chegou a passar por isso? Não, o rio Amazonas só afunila lá depois de Manaus, num lugar chamado Óbidos. Estreito de Óbidos, entendeu? Até então, existe 22 cartas náuticas para navegar o rio Amazonas, pra você ter uma ideia. Então é um mar, entendeu? A média de distância é Salvador mais grande. Pra você ter uma ideia, entendeu? É verdade, água, é verdade. Né? Mas animais não, porque não adentravam muito na selva. Nosso negócio era pelo rio. Muita cobra, jacarés, tá? Mas nada além que isso aí, né? Bom, Júlio, vamos agora para águas internacionais, né? Falamos que você navegou pelo Rio São Francisco, pelo Amazonas, e aí vem um rio que, na realidade, margeia o nosso imaginário, filmes, lendas, a história da civilização, que é exatamente o Rio Nilo, né? E aí você parte para o Nilo. Nessa saída do Amazonas para o Nilo, quanto tempo transcorreu, Júlio? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Foi com o mesmo barco? Não, foi outra embarcação. Mas outro também outro catamarã, entendeu? Foi uma viagem muito mais complicada, o grau de dificuldade sempre aumentando, né? Eu estava indo para um outro continente, uma língua, até para escrever de trás para frente, entendeu? Então não tem como você se alimentar direito, a comunicação não é fácil, a área proibida, que é uma área de briga, de guerra, Líbia, Egito, entendeu? E eu ali navegando com o barco como se fosse paz e amor. Então foi uma loucura aquilo ali, cara, entendeu? Hoje eu não faria. A sua entrada na região, a sua chegada foi tranquila, em termos de passaporte, o barco passou... Não, eu tive que esperar uma autorização do Ministério da Imigração do interior, aliás, do Ministro do Interior do Egito, para permitir, e eu tive que assinar um termo junto com o banco, isentando o país lá de algum problema com outros países que estavam com briga com eles, entendeu? O barco foi... O pessoal está perguntando aqui, o barco foi para o Nilo, lá para a região do Nilo, de onde você partiu, de avião ou foi de navio? Ele foi no São Gonçalo, um navio que parou no Porto do Sudão, e foi outra confusão, porque lá na África tudo é no carimbo, foram mais de 200 carimbos no papel, cara. Aí eu peguei o barco do Porto do Sudão, botei em um trem, eu tive que arranjar um vagão para botar no barco dentro, o mastro, como sempre, não quis entrar direito. Eu fui falar com o dono da companhia para poder ele me arranjar um vagão especial. O meu barco foi no último vagão, o maiorzinho, entendeu? Aí eu fui na cabine sozinho, na realidade, essa viagem, Marcelo, era eu e um amigo meu, Fred Silva. Só que dias antes, o pai dele tirou ele da história, puxou ele, você não vai não. Eu tive que ir sozinho. O pai dele disse, você não vai, você vai morrer lá. Você não vai. Aí isso me dificultou, porque no passaporte e todas as autorizações do Ministério para o Egito, estavam 2 pessoas, cadê o outro? Me complicou bastante, entendeu? Quer dizer, então, no Nilo, a sua navegação foi solitária? Foi solitária e foi muito difícil para mim. Entendeu? Muito difícil. O choque cultural muito grande. Eu tive aqui um amigo meu que falava árabe, ele escreveu na camisa do Banco Econômico, do Sudão ao Egito em um barco à vela, isso que facilitava as coisas, entendeu? Então, assim, eu levei 3 dias do Porto do Sudão até a beira do Nilo, num trem. Quando eu cheguei lá, quando eu botei o barco na beira, o barco estava com vários buracos feitos da viagem de navio. Tá? O barco estava com 3 rombos. E aí, rapaz? Rapaz, o trem chega e ali acabou. Acabou a linha férrea, entendeu? Aí, dali em diante é só deserto.
Aí eu aluguei um caminhão, eu dormi numa favela, num local lá de Taipa, sei lá, tipo sem porta, tipo um hotel, e fui lá para esse local num caminhão, cara. Tem até umas fotos que eu lhe mandei, sabe? Num caminhão, e o cara, quando recebeu o dinheiro, ele não deu nem tchau, foi embora, me largou lá, escureceu em 2 segundos. Nossa, inclusive a gente vai colocar aí depois no perfil da Bolt um videozinho que fala exatamente dessas suas aventuras. Vamos falar do livro também, tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda. Agora, Júlio, exatamente de onde você saiu da sua aventura no Nilo e mais ou menos quanto tempo, né, quantas milhas você calcula ter percorrido? Eu naveguei mais ou menos uns quase 5.000 quilômetros. Foi mesmo? Você saiu de onde? Eu saí chamado Wadi Halfa, é uma cidadezinha no Sudão, porque o Rio Nilo, ele é dividido em 7 cataratas, 7 estágios, entendeu? O Nilo antigamente tinha cheias, hoje o homem, eles dividiram para poder ter mais controle da parte de irrigação, essas coisas, entendeu? Então Entendi. tem lugares que tive que desarmar o barco 2 vezes para transpor. Entendi. Porque não tinha como você, não era navegável, né? Não era navegável, não tinha como passar, entendeu? Tinha outros locais que eu tinha que fazer também a eclusagem. E eu tive que, antes de sair, caminhar tipo 2 horas no meio do areal, nunca esqueço disso. Tive que caminhar 2 horas lá para cima de um areal, longe, um calor de 50 graus, para falar com um general. Sozinho. E com minha pasta para falar com um general. Cara lá, um general, para poder ele me autorizar ainda eu poder navegar. Eu estava ali, mas eu não podia navegar no Nilo. Eu tinha que ter autorização do país, entendeu? Para navegar. Ele disse que não ia deixar a minha navegação. Não ia consentir. Eu quase dei um murro nele. E como é que você, Júlio, estamos falando aí de uma época que você devia ter aí perto de 20 anos, mais ou menos isso, né? É bem você com idade novamente. Mas por aí, pela cronologia eu acho que não. Eu assim, 19, 18, 20. Pela época em que a gente não tinha telefone celular, não tinha. Como é que comunicava, meu velho? Nada, é o lugar onde o filho chora, a mãe não ouve. Não tem conversa. Simpatia o tempo todo. É mesmo, Júlio? Simpatia o tempo todo, entendeu? Lá é o seguinte, lá você não pode dizer que... Eu dizia que era amigo de Pelé, de Sócrates, eu batia bola com os Dicô. Quando eu falei do futebol brasileiro, as portas eram abridas para mim, cara. Eu soube, inclusive, aqui para nós, você não quer contar, que você... Não, você foi confundido com terrorista. É verdade isso? Mas não, você não deixou contar. Quando eu saí, depois que eu consertei o barco, levei 2 dias parado para consertar o barco. Que eu tinha comprado lá no Porto do Sudão, em uma loja, por acaso, tipo uma resina para eventuais danos, consertos. Eu consertei o barco. Então, no meio do lago de Assuã, veio uma lancha militar egípcia e me prendeu. Eu fiquei numa base militar, no meio do deserto, 3 ou 4 dias, não lembro mais, ou até mais, não lembro. Até eles averiguarem quem era Júlio. O que eu estava fazendo ali. Se eu não era da Líbia, porque eu tenho um aspecto líbio, entendeu? São inimigos, né? Aí liga para o Egito, para a Embaixada do Brasil, que autoriza e fala que o Brasil estava chancelando a minha expedição. Só assim que os santos sempre estavam me ajudando. Graças a Deus, meu velho. Tem um amigo seu dizendo que eu não peguei o nome, que disse que se fosse ele, tinha passado a zorra no general. Por pouco. Eu dei para ele uma camiseta do Banco Econômico. Eu tive que, infelizmente, que corromper ele, entendeu? Quando ele viu a camisa, ele aí falou, tá, carimbou, meu irmão, e me liberou. Júlio, a camisa me salvou, né? Júlio, o Rio Nilo, ele, como disse a você no início, ele margeia, né, a questão ali do imaginário, né? Ele permeia o imaginário da gente e tal. E fala-se muito dos velhos crocodilos gigantes do Nilo, dos animais. A ver esses bichos lá, velho? Sim, eu vi uns 2 ou 3, não mais que isso, né? Porque eu sempre dormia, quase sempre dormia nas ilhas que ficam no meio do Rio Nilo. Eu nunca dormia nas margens, por questão de segurança.
até de gente, entendeu? Porque é um lugar que tem muito problema de saque, de roubo, e eu estava com equipamento, estava com coisa que chamava atenção. Então, eu me refugiava nas ilhas, exatamente nas ilhas onde os bichos ficavam. Um abraço para você, a Naissara Góes, que está entrando aí, está mandando um abraço para você também, Júlio. Júlio, em relação a essa viagem no Nilo, o Nilo deve ter paisagens belíssimas, né? E assim, na sua mente, qual o local mais bonito que você diz, poxa, esse é o paraíso aqui no Rio Nilo? O Lago de Assuã. O Lago de Assuã, que é quando eles me prenderam e me rebocaram, passei meio-dia sendo rebocado para o templo de Abu Simbel, aquele templo que foi transportado da origem para meio quilômetro para a margem, porque o lago ia inundar, entendeu? Então os russos e os chineses em conjunto fizeram essa transposição do templo. Então esse local daí é lindo. Eu fiquei parado nesse templo. Era uma base militar egípcia lá. Eu fiquei dormindo numa barraca no meio do deserto, com dois soldados na porta para eu não sair. E a cama, rapaz, tinha tanto percevejo. Eu me coçava a noite toda, rapaz. Era uma desgraça. Nossa, mas no final veio a autorização de liberar a minha expedição e que aqueles que me pegaram e eu acabei dormindo na casa dele, jogando ping-pong e tal, fizendo amizade, foi outro status, né? E, Júlio, estão perguntando aqui, em relação à pirataria, já existia naquela época, Júlio? Eu não dava muita chance, não, entendeu? Na realidade, o Nilo é um lugar sagrado ali, aquela região ali, entendeu? Ali só quem vive são algumas tribos nas regiões específicas. Você navega, como o barco é um barco rápido, então eu evitava parar nas cidadezinhas, mas a notícia corria. Mas certamente que se você desse algum vacilo, poderia ter algum problema em relação a algum assalto, algum tipo de coisa desse tipo, entendeu? Eu virei no Nilo. Eu virei no Nilo, meu barco capotou no Nilo. E aí, rapaz, fez como? Meu barco, o catamarã capotou no Nilo. Como é que você desvirou esse barco? Lá, rapaz, deixa eu lhe contar essa história. Lá, estava eu navegando numa boa lá, entendeu? Eu tinha acabado de acordar. Comecei a navegar. Lá tem um tipo de um negócio de vento chamado abúbidos. Abúbidos do Sudão. Então, é tipo um furacão que roda assim, sozinho, sobe, tá? Então, ele nasce do nada, por causa da temperatura, entendeu? Vento frio, quente, junta com a água do rio. Então, isso aí me pegou, cara, rodou o barco, eu capotei no Nilo. Rapaz! Rapaz, foi a bolsa para um lado, a outra boiando para o outro, entendeu? Uma tragédia, eu com medo do jardim de crocodilo me pegar, rapaz, isso é um negócio sério. Rapaz, você é doido. Aí a sorte... Nessa época era verão. Era verão. O vento do Nilo é sempre norte. Então você vai... É horrível. Você vai sempre tendo que bordejar. E a alimentação, Júlio, como é que você fez lá no Nilo? A alimentação foi uma empresa que forneceu para a Mirclinic, a Nutrimental. Ela me cedeu. Né? É desidratada, mas eu vendia uma parte dela. Olha, lá para poder comer. Para poder comer, eu estou abrindo um jogo aqui, viu, dona? Para poder me alimentar com alimentos locais, entendeu? Porque tinha Nescau, tinha tipo miojo, um monte de coisa. E aí eu fui para uma venda, rapaz, fiz uma venda maravilhosa. E a partir dali comecei a comer comida local. Foi muito bom. Eu não aguentava mais comer nada desidratado, cara. Silvana está dizendo aqui para você falar do Candiru, mas você já falou que lá é... O Candiru já falou, já passou. Júlio, em relação à correnteza, outra pergunta aqui. Você enfrentou muita correnteza no Nilo? Não, a correnteza lá é mínima, exatamente porque tem as divisas da que eu lhe falei, das barragens, né? O Nilo é um pouco maior que o Rio Amazonas, dá 6.700 quilômetros, mais ou menos.
Então, as barragens, elas represam o fluxo da água, entendeu? Tem, quando tem as passagens com porta, mas é muito pouco, né? Tem, mas não é como o Amazonas, que chega até 5 nós, 6 nós de velocidade. 6 nós, lugar mais estreito. Júlio, antes de eu passar aqui para um outro assunto, que já é a navegação de mar, você quer falar mais alguma coisa em relação a essas suas aventuras dentro dos rios? Bom, não me dê ver, não, senão eu vou falar tudo que tem que falar, entendeu? Mas nós pulamos muita coisa do Rio Amazonas. Eu não falei do meu amigo Jimmy, que viajou comigo do Amazonas, uma figuraça, grande parceiro. Assim como o Paulo Gabriel também foi um grande parceiro, uma pessoa que merece todo o meu crédito, um grande amigo, um grande companheiro. O Jimmy, ele gostava de fumar cigarro de corda no Amazonas, entendeu? E teve uma vez que nós chegamos lá numa aldeia, já escurecendo, porque nós tínhamos que estar dentro da barraca 6 horas em ponto, porque 6h01, 6h05, o Carapanã saía para comer a gente. O Carapanã não é vampiro, não, é um mosquito, entendeu, cara? E o Carapanã, ele morde por cima do boné, morde por cima do sapato, morde por cima da... É uma desgraça, entendeu, cara? Então, quem for para o Amazonas, leve roupa para não ser devorado pelo Carapanã. Então, nós chegamos nesse horário lá, a população toda chegou perto lá da gente, e aí o chefe lá da aldeia, lá, não sei o que foi, viu esse cigarro de Jimmy lá, de corda dele lá, entendeu? E ele levava alguma coisa lá para beber, sei lá, uma garrafa de 51, ou pitu, alguma coisa assim, entendeu? Então, isso aí era uma religião, era uma aldeia de protestante ou de crente, uma coisa assim. Rapaz, foi uma confusão por causa dessa garrafa de pitu. E esse retorno do Nilo para o Brasil, Júlio, estão perguntando aqui como é que foi. O barco ficou lá, né? O barco eu perdi. Quando eu cheguei no Nilo, né, já depois de quase 50 dias navegando, coincidiu com a guerra, tá? Eu peguei uma guerra, um golpe de Estado, né? Então era tiro. De noite a gente ouvia os tiros de canhões, né? Pá, 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 pá. E aí, logo quando eu cheguei, a embaixada me pegou, me botou no avião e me mandou embora. E o barco ficou lá. O barco ficou lá. E nunca mais você viu? Não. Depois eu recebi um documento para fazer uma doação, alguma coisa desse tipo, assim, para poder oficializar lá a importação que foi feita. Júlio, a gente já está aqui, rapaz, há 40 minutos da live. Eu nem entrei ainda na sua navegação no mar, mas vamos lá agora, tá? Julinho, a gente teve várias conversas sobre isso, mas eu acho que é muito importante para o pessoal que está ouvindo aí. No ano 1987, você decide, então, fazer, juntamente com um parceiro seu, chamado Rafael Ribeiro, uma travessia, né, do Atlântico, da África para o Brasil. Né? Primeiro, como é que surgiu essa ideia? Qual era o barco que vocês utilizavam ou utilizaram para essa aventura? Né? Me conte primeiro como é que foi a preparação e como surgiu essa ideia. Bom, na época eu estava trabalhando para um grupo que estava construindo um empreendimento na Ilha de Itaparica, não chegou nem a concretizar, que era o Porto de Sagres. E aqui naquele grupo tinha uma pessoa chamada Alfredo Saad e tinha uma outra que vocês conhecem, que é o Pelé. Tá? O Pelé era sócio dele, né? Então aí eu conheci Pelé nesse vai e vem lá do hotel, tá? Eu gerenciava uma área, conheci Pelé. E ele se fascinou pelas coisas, pela navegação, tá? E junto com outra pessoa também, que era dono lá do empreendimento, que era um baiano, eu tive a ideia de fazer uma viagem da África ao Brasil navegando. Ele disse, eu banco a viagem toda. Eu banco a viagem. O que você precisar fazer, eu faço. E pronto, aí eu comecei a estudar o Atlântico, a estudar as coisas, comecei a ver que tipo de catamarã eu podia fazer. Eu não queria fazer num barco comum, num barco tradicional, eu queria sempre fazer num barco espartano, né? Então, a minha grande tesão é viajar em barco espartano, em barco
você não tenha muito luxo, entendeu? Então, barco rápido. Então, novamente veio o catamarã, dessa vez veio o Supercat, que é maior que o Hobby 16. É 17 pés, aí, não é isso? 17 pés. Agora é um barco sem cabine, um barco aberto, tá, entendeu? E aí eu era muito amigo do meu amigo, do Rafael, do Rafa, e aí, conversando no iate, ele falou, eu vou com você, bicho. E Rafael entendeu? Eu era fã dele. Era um puta de um velejador, cara, entendeu? Ele Ganhava tudo, um cara, gente boa, gente fina. Então, ele era a pessoa ideal nesse aspecto para poder fazer a viagem. Ele era mais velho do que você, Júlio? Eu tinha na época 27 anos e ele tinha 33. Ou eu tinha 26 e 33, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Mas ele era uma pessoa fantástica. Entendi. Trabalhava na Codeba. E aí vocês decidiram viajar, já estabeleceram a data. E como é que foi essa travessia? Vocês iam da África, vocês foram para a África para de lá vir para o Brasil, não foi isso? Exatamente. A viagem tem que ser de lá para cá. Tem que vir com as correntes. Tá? Você tem as correntes que acima do Equador e tem as correntes que abaixo do Equador. Tá? Então você sai um ponto. A mesma corrente que o Amin que utilizou para vir remando de lá para cá, né? Isso, exatamente. Então, é uma coisa cíclica, basicamente cíclica, entendeu? Entendi. Então, a gente tem que respeitar essa parte de navegação, de cartas náuticas, para poder a gente navegar no mar, que no mar também tem estrada. Nessa época, Júlio, já tinha um pouco mais de tecnologia ou vocês ainda estavam no mesmo... Nessa época não existia o GPS. GPS não existia o GPS. Existia um aparelho que ajudava bastante, que era o Navsat. Então, hoje o GPS se liga e ele dá a posição instantaneamente para você. Naquela época, porque existem mais de 20 satélites em órbita, que você, quando liga, ele faz cruzamento e pega a sua posição. Vamos dizer assim, tá? Naquela época, eram 3 satélites ou 4 satélites que davam a circunnavegava a Terra. Então, quando ele chegava num ponto perpendicular a você, ele dava uma posição exata sua. Então, tinha que ser 3 satélites para poder fazer a triangulação e dar essa posição. Entendeu? Então, naquele momento, a gente pegava o ponto exato. Só naquele momento. Depois, a gente navegava com navegação estimada. Da última posição em relação à velocidade do barco. Entendi. Você se utilizava naquela época ainda de sextante, Júlio? Não. Não, porque o Navsat já era um equipamento que é o GPS hoje, entendeu? Era o supra-sumo da época. Entendi, Júlio. E me diga uma coisa, a sua saída... Primeiro, como é que foi a logística de levar o barco para lá? E quando aconteceu a sua saída? As condições de tempo eram boas? Demorou muito para você conseguir sair de lá? Teve alguma burocracia também lá nessa primeira aventura? Não, a ida logística foi fácil, porque teve dinheiro, envolveu dinheiro, tá? Os patrocinadores pagaram as coisas. Então, o que tinha que fazer era feito, era executado, a logística era perfeita, entendeu? Existia também, teve uma ajuda do pessoal da Petrobras também, que tem navios direto da Petrobras que faz a linha que nós íamos fazer. Então, era o Ricardo Salvini, na época, que era o representante da Petrobras lá na África. Então, ele passou um comunicado para todos os navios da Petrobras para ficar de olho e nos dar apoio. E em relação, Júlio, estão perguntando aqui, o Valadares, o Lucas Valadares, está perguntando como era feita, então, a sua navegação. Era bússola mesmo? O sextante que dá. O sextante trabalha com satélite, ele dá a sua posição de ângulo para você colocar na bússola. Entendeu? Se você vai para um ponto X, o sextante calcula o rumo para aquela posição, um rumo para o seu objetivo. Você navega e ele vai corrigindo a declinação magnética, entendeu? Até você chegar onde tem que chegar. Vocês partiram na África de que local? Nós partimos da Nigéria, Lagos, Nigéria, lá do Yacht Club. Foi um sábado, um vento médio
para forte, estava tudo muito bem, dormimos muito bem. Rafael estava bem também, nós dois estávamos bastante apreensivos, né? Porque íamos atravessar o Atlântico num barco sem cabine. Exatamente. Júlio, não é navegar o Nilo do Amazonas, a gente ia navegar, fazer uma travessia intercontinental. Quantas milhas, Júlio, você estima essa travessia? Dá em torno de 2.500 milhas, 2.000, por aí, assim, 2.500. Convertendo aí para quilômetros, algo em torno de uns 4.500 quilômetros. Por aí, Mais ou menos isso. Né? A distância é essa, era mais ou menos essa, só que você sabe que a navegação, ela aumenta, né? Você vai navegar não em linha reta, tecnicamente em linha reta. Muitas vezes você tem que fazer outro tipo de mudança de navegação para você pegar ventos melhores, você estrategicamente navegar e conseguir ter mais êxitos, obter mais êxito no processo de aproveitamento da embarcação, entendeu? Júlio, nós estamos já há quase 10 minutos aqui, são 50 minutos que já estamos conversando. Eu estou, paralelamente, já fazendo as perguntas que os ouvintes estão nos mandando. Então, talvez essa dinâmica agora de adaptação seria melhor do que a gente abrir para perguntas, senão a gente perde esse timing da conversa, tá? Inclusive dizendo que o seu som está reverberando um pouquinho, Júlio. Tentar ver se você chega agora? Melhorou agora? Vamos lá, vamos esperar o feedback do pessoal. Para mim está chegando perfeito o som, mas vamos ver aí com o pessoal. Júlio, você saiu da África com o Rafael Ribeiro, a bordo de um Hobbycat, um Supercat 17. Supercat 17. E aí você segue, e é tudo muito bem, mas aí aconteceu talvez uma tragédia, algo que talvez tenha marcado muito sua vida. O que é que aconteceu, Júlio? Bom, foi depois de mais ou menos alguns dias navegando, o mastro do barco caiu. O mastro caiu. Tá? Não foi temporal, não foi nada que fosse extra, né? Excepcional, né? Estávamos conversando e de repente falou, bicho, o mastro está caindo. Quando olha, o mastro tombou de uma forma bem leve, que quando ele tomba, a vela forma um cofo e aí ele cai bem tranquilo na água, entendeu? E foi já umas 5h30, 6 horas da tarde, já escurecendo. Então eu pulei na água, eu lembro que quando eu pulei na água, a ponta do mastro estava lá no fundo, a 10 metros, e a luz de top do mastro dava para ver lá a 10 metros de profundidade, acesa ainda, né? Que o mastro era embutido. Foi muito assustador, tá? Aí, vamos fazer o quê? Vamos embora preparar tudo, vamos embora arrumar tudo aqui e vamos preparar para poder amanhã a gente ver o que vai fazer, cara. Que agora nós somos náufragos. Nós viramos náufragos. Não temos mais vela, o barco não tem motor. No meio do oceano. E aí amanheceu o dia, tomamos um café rápido e fizemos um planejamento de como nós íamos sair daquela enrascada, né? E saímos da enrascada. Porque no manual do barco não tinha como você levantar o mastro se ele caísse. Não existia essa hipótese de levantar o mastro. Barco nenhum tem no manual escrito. Se o mastro cair, levanta assim. Aperta o botão assim. Não existe isso. Todo mundo que navega sabe. Quando uma embarcação no mar, o mastro cai ou o mastro quebra, é derrota. E aí vocês fizeram como, Júlio? MacGyver, meu irmão. MacGyver. Tá certo. Júlio, e tivemos então aí uma situação onde o seu companheiro de viagem, o Rafael Ribeiro, talvez o momento mais difícil da sua aventura, que é exatamente o falecimento dele a bordo, no meio do Atlântico. Rafael Ribeiro, seu companheiro, vem a falecer. Como é que se passou essa situação dele em vida até realmente se consumar o falecimento dele, Júlio? Marcelo, depois desse momento que o mastro caiu, e nós navegamos numa boa, entendeu? Levantamos, tá, e corrigimos alguns erros, algumas coisas que tinham que ser corrigidas. Sempre uma conversa a dois ali de dois experientes velejadores.
entendeu? Mas, no passar dos dias, eu percebia que ele estava com problema físico. Mas uma vez eu perguntei para ele falou que para não me preocupar, que é tudo bem, entendeu? E numa certa madrugada ele sempre essa viagem, o barco não navegava direto. Eu tinha que parar para dormir. Então a gente navegava muito, 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 e à noite a gente parava, descia a vela, se alimentava e dormia 5, 6 horas para seguir no outro dia, ainda escuro, navegando. Em uma dessas paradas... O barco solto sendo levado pela correnteza... O barco solto sendo levado pela corrente que era para o Brasil. Entendeu? Vocês tinham algum rádio para se comunicar? Como? Vocês tinham algum rádio, alguma coisa para vocês se comunicar? Nós não tínhamos um rádio. O rádio que nós poderíamos... Na época, não tínhamos o Iridium na época, entendeu? Que era um celular satélite. Seria interessante, seria providencial. O barco não comportava um SSB, que é um rádio de alcance mundial. O SSB é um rádio de um porte que o barco não comportava ali, onde armazenar aquele rádio. E consumia uma energia muito grande que o barco não poderia dar. Então, nosso rádio foi montado pela Control Yachts, em São Paulo. Esse barco foi internado na Control Yachts, que é fabricante daqueles barcos Fast Yachts. Entendeu? O Cid Antão, o dono, deixou... Quem montou esse meu barco foi Mestre Galdino, a mesma pessoa que montou o barco do Amir Klink. Toda a instrumentação do meu barco do Amir Klink foi feita por Mestre Galdino, que montou meu barco. Vou fazer só Peraí que a gente vai chegar aí. É o seguinte, eu entrei na live exatamente às 7h28. É possível que a ligação caia. Eu queria pedir às pessoas que estão aí, são 55 ouvintes nesse momento, participando com a gente. Caso a transmissão caia, eu vou voltar a conectar o Júlio. Por favor, voltem a falar com a gente. A gente vai conversar mais uns 15 minutinhos aí, para exatamente falar dessa situação, do falecimento do Rafael e também da outra aventura que o Júlio, então, depois do falecimento de Rafael, 13 anos depois, ele volta a fazer travessia em solitário. Então, Júlio, eu vou já encerrar aqui e vou entrar de novo para que a gente possa ter mais tempo para conversar. Porque nós já estamos exatamente às 20h27 e fatalmente irá cair. Mas, por favor, retornem para a gente continuar esse papo, ok, Júlio? Tá bom. Você me chama de novo que eu vou incluir você novamente e a turma toda conecta de novo com a gente. Beleza? Tá bom. Tá, eu tô aqui, tô esperando você. Valeu.